Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o Detetive Dobrador de Ar, Parte 11. Capítulo 97. Durante o tempo em que jogava online e trabalhava na polícia, havia uma coisa que Akashi odiava mais do que tudo: roubar e matar. Isso podia consumir todos os seus pontos de experiência. Isso pode não parecer relacionado ao plano, mas é relevante no contexto geral. No Polo Sul e no Reino Espiritual, Akashi inicialmente planejou assassinar seu futuro tio por afinidade. Ou melhor ainda, deixar Korra lidar com ele enquanto a convencia a manter os mundos separados. Sabe, se ela conectasse os mundos, árvores espirituais cresceriam do nada, e prédios e casas seriam destruídos. Isso é praticamente o mesmo que arruinar todo o mercado imobiliário. Mas e se, durante a luta dela contra o Avatar das Trevas, alguém interferisse? E se essa pessoa ganhasse pontos de experiência e ficasse mais forte com a vitória? Então, Akashi elaborou um plano. O resultado final seria ele matar Vaatu, tirando a vida de seu tio por afinidade, mas somente depois de absorver Vaatu e Korra o capturar. Em que você está pensando? Perguntou Korra, percebendo o largo sorriso de Akashi. Estou animado para conhecer meus sogros, disse Akashi batendo palmas. Ouvi dizer que seu tio é o chefe da tribo da Água do Norte. Isso mesmo, Korra sentiu sorrindo, claramente feliz com o reconhecimento. Então, como ele é? Perguntou Akashi, curiosa para saber o ponto de vista dela. Porque no cânone ela confiava demais nele. Ele é, digamos, confiável. Uma boa pessoa espiritual e sempre foi gentil comigo. Ele costumava me levar para todos os lugares quando vinha me visitar, e eu brincava com meus primos na casa dele, explicou ela, animada. Interessante, analisou Akashi. No cânone, Korra parecia admirar apenas algumas pessoas, sendo Tenzin e seu tio algumas delas. E esses dois a visitavam ocasionalmente. Ele pensava que para a menina solitária, o Nalaco, seu tio, era como uma família. E ela cresceu confiando nele e ouvindo suas palavras. Ela só o veria como um vilão no final, quando não houvesse mais como negar. Podemos marcar encontros, sim. Mas tenha cuidado. Ele é bastante espiritual. Então vocês podem não se dar bem, disse Korra. Eu sou um dobrador de ar, acho que sou espiritualizado, disse Akashi, apontando para si mesmo com o polegar. A maioria das suas técnicas é voltada para a ciência. Até mesmo aquela coisa das ondas sonoras que você explicou foi algo que nenhum outro dobrador ou animal conseguiu imaginar, Korra acenou com a mão. Até o Tenzin diz que você pensa fora da caixa. Então, você já experimentou essa coisa das ondas? Akashi se inclinou para ela e perguntou. Estou tentando. É mais complicado do que eu pensava. Cada elemento é diferente. E acho mais fácil controlar as ondas na água, admitiu ela. De qualquer forma, não estou aqui para falar sobre dobra. Estou aqui para me divertir e conhecer minha família. Ok. Assim que o cruzeiro atracou, elas desembarcaram no porto. Depois de atravessarem a ponte, Korra e Azami se abraçaram, acenaram com as mãos e seguiram em direções opostas. Azami estava com pressa demais para terminar de falar com Varrick, então ela provavelmente voltaria para casa assim que possível para ter uma boa conversa com o pai. Ele nunca mais esconderia nada da filha, e ela o repreenderia severamente para que ele entendesse. Ao chegar à cidade da tribo da Água do Sul, Akashi caminhava com os olhos fixos no céu na maior parte do tempo. O céu estava claro, apesar das ruas iluminadas. Por onde passava, havia tendas coloridas com jogos e recompensas. Uma grande roda e outros brinquedos para as crianças brincarem. E Korra corria entre as tendas. Akashi sorriu ao observar o comportamento infantil. Ele se perguntou quando fora a última vez que se divertira com esse tipo de coisa antes de se tornar insensível a ela. Akashi. Alguém o reconheceu. Virando a cabeça, ele viu os filhos de Tenzin correndo, e Kijinora e Meelo brincando por perto. E aí, crianças? Akashi sorriu quando elas chegaram perto dele. Vocês cresceram desde a última vez. E vejo que o cabelo do Meelo está crescendo. Estamos crescendo, disse Jinora calmamente, com as mãos atrás das costas. Akashi, você está jogando? Então vamos jogar juntos, convidou Ikki. Eu adoraria, mas a viagem foi exaustiva e ainda estou enjoado, mentiu Akashi. Mas Korra parece estar bem, então você pode ir com ela. Akashi apontou com o polegar na direção de Korra. As crianças foram cumprimentar Korra, e Akashi virou a cabeça, vendo Tenzin e Pema caminhando. O caçula não estava com eles. Parecia que o tinham deixado com a avó. Se Akashi se lembrava bem, era Katara. Akashi os encontrou e trocou algumas palavras. Tenzin parecia cansado de lidar com a esposa, os filhos e a mãe. Mas Akashi percebeu que era apenas uma atuação. Pema tinha algumas olheiras, considerando que acabará de ter um filho recém-nascido, que agora tinha 6 meses de idade. Então, como vai? Ouvi dizer que você começou a empreender, perguntou Tenzin. Nada demais. Só cuidando das minhas coisas e rezando para que tudo corra bem, Akashi suspirou profundamente. Quando ele chegou aqui para ganhar experiência, sua equipe no restaurante, os gerentes que contratou para a cervejaria, o bar e a cafeteria já eram autogerenciáveis. O que mais o preocupava era o roubo por parte dos funcionários. Por isso, ele queria voltar e revisar os documentos. Bem, não é como se ele não pudesse voltar, considerando que ele conseguia voar rápido. Não se preocupe. Tudo vai ficar bem, disse Pema. Espero que sim, assentiu Akashi. Pema apontou o dedo de repente. Ah, Akashi, aqui estão seus sogros.
Pema! Exclamou Tenzin e Akashi virou a cabeça, seguindo o dedo dela, para ver Korra com uma versão mais velha de si mesma e um homem alto, musculoso e bronzeado que poderia competir no Mr. Olímpia. Korra riu com eles, deu-lhes um abraço e então apontou para Akashi. O pai o encarou com um olhar severo, enquanto a mãe apenas o fitava. Mesmo depois de 2 vidas, ainda detesto encontrar os pais da garota. Chefe Beifong. Sinto sua falta, pensou Akashi. Com você eu nunca preciso passar por essas besteiras. Akashi forçou um sorriso e acenou para eles, antes de caminhar em sua direção. Seu coração batia mais rápido, considerando tudo o que teria que dizer e todas as possíveis respostas. Antes ele dizia que conversar com garotas era difícil e que responder aos elogios delas era ainda mais difícil. Isso só porque ele se esqueceu de falar com os pais delas. Akashi, vem aqui. Deixe-me apresentar você aos meus pais, disse Korra animadamente enquanto caminhava até Akashi, pegava em sua mão e o arrastava. Olá, Akashi sorriu enquanto estendia a mão. Olá, disse a mãe dela. O pai dela não parava de olhar para ele. Nunca imaginei que ela traria um homem para casa, disse o pai, olhando para a mão estendida de Akashi. Qual é a sua intenção com a minha filha? Sobreviver e evitar o estado de avatar dela, brincou Akashi. Mas sua piada dava a entender que ele sabia onde estava se metendo e que não brincaria com a própria filha. Bem, brincar com a filha era como brincar com um furacão no meio de um vulcão durante um terremoto e tsunami. Korra tossiu e corou. A expressão rígida do pai de Korra se desfez, um pequeno sorriso irônico surgindo no canto de seus lábios. Boa resposta. Sou Tonara, prazer em conhecê-lo, disse ele, apertando a mão de Akashi. Isso superou em muitas expectativas, pensou Akashi. Então vamos direto ao ponto. Você é o namorado da minha filha, disse ele. Então me diga o que você faz, qual é o seu trabalho. E você é bom em se curvar? Na verdade, Akashi é meu mentor na dobra de ar. Embora eu não possa dizer que sou tão boa quanto ele, disse Korra. É verdade. Eu era sargento. E agora sou empresário, disse Akashi. Os pais se entreolharam antes de olharem para ele. O quê? Você deixou de ser sargento? Perguntou a mãe. Claramente querendo saber por que um policial deixava de ser policial e se ele tinha algum problema que pudesse ser perigoso para sua filha. Aposentei-me para seguir minha carreira empresarial, respondeu Akashi, sentindo-se como se tivesse entrado em uma sala de interrogatório. Mas bem, ele só teria que lidar com eles enquanto estivesse no Polo Sul. Depois disso, estaria a um continente de distância. Nada mal, ela provou. Akashi desviou o olhar para Korra, e ela apenas deu de ombros. As pessoas começaram a abrir caminho. Korra apontou o dedo e disse, o tio está aqui. Tio por afinidade? Akashi se virou. Capítulo 98. Korra foi até seu tio e o cumprimentou. Ao ver seu sorriso e seus olhos, Akashi acreditou que ela o admirava. Quanto mais você confia neles, mais a traição dói, pensou Akashi. É como descobrir que seu amigo de 200 episódios atrás é o vilão principal. Atrás de Unalako, o tio de Korra, havia um gêmeo atraente. Mas um deles era um garoto afeminado e o outro era uma garota de verdade. Se ele se lembrasse corretamente e os relacionasse aos seus personagens cartunescos, ambos eram dobradores de água poderosos que poderiam brincar com a equipe de Korra. Mas sem a dobra de sangue, por mais habilidoso que um dobrador de água seja, ele ainda estaria em desvantagem. Pensou Akashi enquanto seu futuro sogro ia encontrar seu futuro tio por afinidade. Talvez não a parte do tio. Os dois trocaram olhares fulminantes, como se houvesse um passado profundo entre eles. Bem, se a memória de Akashi não fosse péssima, ele acreditava que tudo começou quando Unalako armou uma cilada para seu irmão, forçando-o a enviar tropas atrás de ladrões no Polo Norte em algum local sagrado. Então, Unalako incitou espíritos a atacarem a tribo da Água do Norte, e nessa época, a culpa recaiu sobre o sogro de Akashi, Tonraq, que foi banido e se mudou para o Polo Sul, onde conheceu sua esposa Senna e teve Korra. Unalako olhava para Tonraq com desprezo, como se seu irmão fosse uma vergonha e a culpa não fosse dele. Aquele merda continua agindo corretamente mesmo estando errado. Não me diga que ele é o tipo de cara que mente e acredita na própria mentira, pensou Akashi. Talvez eles tivessem crenças diferentes desde o início, e esse fosse o motivo de não se darem bem. Korra é muito distraída para perceber isso. Unalako então se virou para Akashi, e você deve ser o dobrador de ar, o único que surgiu da linhagem de Aang. O único e inigualável, respondeu Akashi calmamente. Não como quando conheceu seus sogros. Unalako sorriu. Mas por que será? Ouvi dizer que os dominadores de ar são culturas espirituais, e para você despertar sua dobra, é preciso ter um forte aspecto espiritual. Akashi reprimiu a carranca e pensou, devo fingir que me importo com o que ele diz. Será que ele pensa que eu e Korra compartilhamos os mesmos aspectos de origem e que ele pode massagear meu ego de dobrador de ar falando sobre espiritualidade? Não sei. Nunca encontrei espíritos antes, Akashi deu de ombros, apenas respirei fundo algumas vezes e expirei algumas vezes. Unalako deu uma risadinha. Se você esvaziar a mente, poderá se encontrar no mundo espiritual fazendo isso. Akashi assentiu, já sabendo disso. Mas ele nunca se sentiu atraído a ir para o mundo espiritual. Aliás, ele não queria arriscar. O mundo espiritual era um lugar perigoso onde os humanos não conseguiam dobrar os poderes. E os espíritos já eram seres poderosos. Se ele se metesse com um deles, poderiam enviar sua alma para a névoa, onde ele passaria a eternidade sendo torturado mentalmente. E Akashi odiava a sensação de falta de controle. Talvez eu tente um dia, disse Akashi.
Eu posso te ensinar, ofereceu o Nalaco. Agradeço a oferta, Akashi assentiu com a cabeça. Meu tio é uma das pessoas que mais entendem de espíritos, disse Korra, coçando o ego espiritual do tio. Akashi se virou para Tenzin. Coitado, deve estar com ciúmes. Enfim, o Nalaco prosseguiu com o discurso enquanto observava as pessoas começarem a se reunir. Esse grupo incluía o filho de Aang, o chefe da tribo da Água do Norte e o Avatar. As pessoas que vieram ao festival se aglomeraram ao redor deles. O Nalaco começou a falar sobre como os humanos estão cometendo um erro ao se afastarem do mundo espiritual, e que podem pagar por isso, e como o céu costumava estar cheio de espíritos dançantes nesta época do ano, seguindo as origens do Festival dos Espíritos na geleira. Mas agora, o céu estava apenas escuro. Após seu discurso, ouviu-se um grito de mulher. Uma grande figura púrpura de um espírito apareceu, atacando um prédio e destruindo-o com um único golpe. Sua forma não lembrava muito a de um humano, exceto pelos pés curtos e braços elásticos com garras afiadas nas pontas. Com cerca de 3,5 metros de altura, encarava todos com olhos amarelos brilhantes, envolto por uma aura púrpura escura. O que é isso? Correr. As pessoas que estavam no festival se viraram e começaram a correr. Os dobradores de água e dobradores de fogo que por acaso estavam ali de visita, atacaram-no, mas o espírito encarou os ataques como uma brincadeira. Sua figura tornou-se um borrão, deslizando entre os ataques, sua velocidade tão impressionante, mesmo para alguém como Akashi. Espíritos, no reino dos humanos, deveriam ser matáveis como os peixes. Sua força é limitada pela forma que escolheram assumir, pensou Akashi, lançando um olhar fulminante para o Nalaco que recuou lentamente. Num instante, apareceu diante dos dobradores e os atacou com suas garras. Com um único golpe, eles voaram para longe. Korra praguejou, droga. Incapaz de entrar no estado Avatar para evitar destruir o lugar, ela atacou com ar, fogo e água. O espírito em instantes enfureceu-se por ter sido atingido e correu em direção a Korra. Sem hesitar um minuto, Akashi apareceu diante de Korra e estendeu as mãos, criando um vento cortante que atingiu o espírito que cruzou os braços. Akashi, afaste-se. É perigoso lidar com esse espírito. Ele é muito forte para você, avisou Korra, estendendo a mão para agarrar Akashi. Mas este último escapou-lhe por pouco. O espírito transformou-se num borrão. Num instante, ergueu a garra e parou diante de Akashi, antes de o atacar com força. Akashi, gritou Korra com os olhos brilhando. Mas Akashi simplesmente desviou da garra que atingiu o chão em vez dele. Se você escolheu uma forma baseada na velocidade, então eu sou o pior oponente possível para você, disse Akashi, gesticulando com as mãos e criando 2 lâminas de vento afiadas. Eles atingiram o espírito, mas nenhum sangue foi derramado. Em vez disso, seu corpo reagiu como uma gelatina, absorvendo o ataque e remodelando-se, como se nunca tivesse sido cortado. Ao contrário dos espíritos da lua e do oceano, esses espíritos escolheram sua forma com base na praticidade. Eu gosto, não vou mentir, mas, enquanto obedecerem às leis deste reino, não são invencíveis. Ainda assim, são fortes demais. O espírito enfurecido avançou contra Akashi, gesticulando para os lados. Akashi desviou para o lado, deu um passo para trás, saltou levemente e por um triz, escapou por um triz. Graças à sua agilidade, ele tinha reflexos rápidos. E graças à sua habilidade de eliminar a resistência do ar, ele podia se mover mais rápido. E mais importante, graças à sua capacidade de voar. Ele não era afetado pela gravidade e podia comandar o ar para levá-lo a direções que pareciam impossíveis para os humanos imaginarem. Isso, Korra murmurou, completamente confusa. Então virou-se para Tenzin e disse, Tenzin, faça alguma coisa. Você sabe sobre os espíritos, não sabe? Tenzin, observando a cena completamente chocado com as habilidades de Akashi, fingiu algumas tosses. Ele estava em uma situação embaraçosa. Além de conversar com espíritos como seu pai costumava fazer, ele não sabia de nada. Tudo o que sabia era que o espírito estava com raiva. E eles precisavam entender o porquê e resolver o problema. Certo, não me importo de mostrar tanto. Akashi disse. Ao perceber que as pessoas se mantinham a uma distância segura, decidiu tentar um de seus ataques. Afinal, não importa quão forte fosse a forma escolhida pelo espírito neste mundo, ele ainda poderia ser danificado. Akashi ergueu a mão, o ar escapando e criando uma enorme esfera de vácuo que encolheu, com o ar circulando ao seu redor, e continuou encolhendo até atingir o tamanho da palma da mão de Akashi. Capítulo 99. Com um único pisão no chão, Akashi voou para trás, concentrando-se em controlar o vácuo destrutivo comprimido que criará com ondas em seu interior. Era tão estável que consumia mais chi do que o necessário para criá-lo, apenas para mantê-lo sob controle. O espírito maligno não parou de persegui-lo, e para evitar as pessoas, ele saltou para trás, voando um pouco, e o espírito seguiu. Ao perceber que não havia mais ninguém por perto, Akashi sorriu de canto e ergueu a mão, interrompendo seu voo para trás. Entendi. Então ele avançou rapidamente, estendendo a mão. O espírito parou, parecendo pressentir o perigo, e estava prestes a evitar Akashi. Mas foi muito lento para impedir o que estava por vir e acabou sendo atingido pelo ataque. A esfera na mão de Akashi expandiu-se rapidamente, criando um grande núcleo de vácuo que envolveu o espírito. A expansão do núcleo gerou uma enorme onda de choque que Akashi manipulou, amplificou e confinou no vácuo, fazendo-o oscilar em torno de suas bordas. Então, tudo pareceu ser sugado de fora. O corpo gelatinoso do espírito expandiu e contraiu aleatoriamente em diferentes direções.
Em seguida, houve uma explosão muito forte. Por mais habilidoso que Akashi fosse, ele não conseguia destruir as ondas, apenas manipulá-las. Korra, o Nalaco e todos os outros no festival não tiveram tempo de acompanhar o que aconteceu, pois tudo ocorreu muito rápido. Para eles, não passou nem um minuto. Foi assim, Akashi dançou com o espírito furioso, depois se elevou no ar e saltou para fora da cidade. Logo em seguida, ocorreu uma grande explosão, seguida por uma enorme tempestade de vento que trouxe neve e gelo. Korra, que já havia ativado o estado Avatar, foi envolvida por um pequeno tornado que a levou em direção a Akashi. Tenzin e os outros correram atrás dela. Quanto ao Nalaco, ele estalou a língua e cerrou o punho com força. Esta noite, seu plano de se tornar o mentor espiritual de Korra, de demonstrar suas habilidades em domar espíritos malignos, havia falhado. Afinal, era a hora de ela escolher um mentor espiritual. Para isso, o Nalaco transformou o espírito em um espírito maligno e o manipulou para atacar o festival. Ele conseguiu graças aos truques que aprendeu com o espírito maligno Vaatu. Seu objetivo era que todos falhassem em deter o espírito com métodos convencionais. Então ele assumiria o controle, exibiria suas habilidades e tomaria Korra como sua discípula. Depois disso ele a manipularia, garantindo que ela acreditasse que ele estava agindo em seu melhor interesse. Ele tinha certeza de que daria certo. Afinal, ele sempre agiu como tio amoroso da Avatar, que entendia o destino dela melhor do que ninguém. Mas tudo foi arruinado por causa de uma variável inesperada chamada Akashi. Como em nome de todos os espíritos ancestrais, você pode derrotar um espírito que assume uma forma não sólida e possui supervelocidade e poder, pensou Nalaco, sentindo o elo que tinha com aquele espírito maligno ser rompido. Todos podem ter pensado que a tempestade e a explosão eram habilidades do espírito, mas só ele sabia que não eram, e isso deixou Akashi como principal suspeito. Da próxima vez, usarei ataques à distância. Isso é certo. Mas tenho que admitir, os espíritos são muito resistentes. E este só tinha ataques físicos. Imagino como seria lutar contra os que têm poderes, pensou Akashi, olhando para o braço quebrado e sangrando. Derrotando o espírito das trevas. É mais 250 mil de experiência. Havia ferimentos profundos por toda parte. Só por estar perto do ataque, ele quase perdeu todo o sangue. Ele tinha acabado de sangrar, e o vácuo sugou seu sangue, quebrou seu osso e quase o matou. Por sorte, ele era bastante habilidoso em controlar o ar e criou uma camada de ar ao seu redor. Mesmo assim, foi atingido pela explosão. HP 600 de 1500. HP 625 de 1500. HP 640 de 1500. Benefícios de vitalidade. Sangue espesso. Os efeitos de sangramento duram menos tempo e causam menos dano. Regeneração menor. Pode-se regenerar de qualquer dano menor não letal. E coragem de ferro. Resistência natural a venenos e efeitos de controle. Graças à vantagem regeneração menor, Akashi observou em tempo real seu corpo se beneficiar de uma cura acelerada. As feridas estavam se fechando lentamente, uma após a outra, mas foram as últimas a cicatrizar, depois de seus órgãos internos e ossos. Os ferimentos abertos não sangraram por mais de alguns segundos. Ele nem sequer havia perdido muito sangue inicialmente. Ao usar ataques tão poderosos contra espíritos fortes, coloquei minha vida em risco. Talvez eu tenha negado isso por muito tempo, dizendo que a força não era uma característica dos dominadores de ar. É uma característica para o final do jogo. Se eu fosse mais forte, teria sofrido menos represálias dos meus poderosos golpes finais. Sem mencionar que isso ajuda de outras maneiras. Foram utilizados 9 pontos de atributo, e força até 20. Uma vantagem foi desbloqueada. Físico de ferro, ossos fortes o suficiente para não serem quebrados por um martelo de ferro, e sua pele é resistente? Os olhos de Akashi quase saltaram das órbitas quando ele viu seus músculos aumentarem de tamanho e densidade do nada. Veias apareceram em seus músculos à medida que se tornavam mais definidos. Graças ao ataque anterior, a maior parte das roupas de Akashi havia sido rasgada, deixando-o sem camisa e permitindo que ele visse as mudanças pelas quais havia passado. Seu corpo havia mudado repentinamente. Era como se ele tivesse passado por uma fase de ganho de massa muscular por 3 ou 4 anos e depois tivesse sofrido uma redução de volume. Apesar de sempre ter duvidado da utilidade dos atributos de força, ele ficou satisfeito com o resultado. Akashi. Korra chamou, correndo em sua direção enquanto era carregada por um tornado em um estado semi-avatar. Ao ver o espírito que havia derrotado, Akashi se perguntou por que no cânone, Korra não conseguia derrotar esse espírito, mas era capaz de derrotar alguém como Vaatu. O espírito das trevas, talvez fosse uma questão de roteiro. Ela correu até ele, desativou seu estado avatar e se jogou em seus braços. Akashi a abraçou e fez uma leve careta de dor. Ele podia até ter a vantagem regeneração menor, mas ainda não estava completamente curado. Oh, você está muito ferido e precisa urgentemente de tratamento, disse Korra, olhando para os ferimentos em seus braços. Ela chegou tarde demais para testemunhar as lágrimas e as fraturas em seus ossos. Com um gesto de mão, o gelo sob eles flutuou, transformando-se em água que dançava ao redor de suas palmas. Ela então direcionou a água para o braço dele. Não é só o seu braço, é o seu corpo todo, disse Korra com um tom de preocupação na voz. Você foi atingida naquele ataque. Acho que sim, Akashi assentiu, e então estremeceu. A água estava tão fria que ele fez uma careta. Tenha paciência, disse Korra, e então fez uma pausa. Você está se curando rápido demais. E seus músculos abdominais, eles nunca foram tão grandes assim.
Ela ergueu lentamente a cabeça, observando o corpo de Akashi. Como alguém que vinha dormindo com ele com frequência ultimamente, ela conhecia detalhes de sua anatomia que nem ele mesmo sabia. E notou a diferença. O que aconteceu com você? Quem é você? Korra recuou bruscamente e assumiu uma postura de ataque. Ela pensou que o espírito tivesse possuído Akashi e assumido sua forma, mas falhado miseravelmente em replicá-lo. Eu sou Akashi, Korra, ele suspirou. Eu sei o que você está pensando. Por que meus músculos estão maiores de repente? Sim, por quê? Perguntou Korra ainda sem acreditar nele. Ultimamente tenho seguido uma dieta com baixo teor de carboidratos que desidratou meus músculos. Então, quando como açúcar, eles repentinamente ficam cheios e inchados. Espere. Sério? Pergunte a qualquer marombeiro. Cara da academia? As pessoas que dizem, beba 1 galão de leite por dia e trabalhe duro 2 vezes por dia, explicou ele. E além disso você e o chefe não se gostam. Pergunte-se, como o espírito saberia algo que aconteceu em Ba Sing-se? Ah, Korra suspirou aliviada. Você não imagina o quanto eu fiquei preocupada. Você se curou tão rápido e foi atingida por aquele ataque. Pensei que você tivesse morrido e o espírito tivesse tomado sua forma. Mas sério, o que foi aquela explosão? Aquele espírito era muito forte. Você teve sorte de sobreviver. Akashi esfregou o queixo. Korra percebeu isso. Ela apontou para ele. Você só esfrega o queixo quando está tentando se safar de alguma encrenca que você mesmo causou. O que aconteceu? Veja, aquele ataque não veio do espírito, veio de mim, explicou ele, e aquele espírito foi derrotado. Derrotou um espírito? Aquela coisa era rápida e forte demais para ser derrotada. Aliás, estou impressionada que você tenha conseguido acompanhá-la, disse Korra. Não foi só ela que ficou chocada ao ver Akashi em combate e testemunhar sua impressionante velocidade. Todos os outros também estavam. Nenhum ser humano deveria se mover tão rápido, muito menos dançar com tanta intensidade. Sim, os espíritos abdicam de sua forma imortal para entrar neste reino. Eles podem parecer poderosos porque escolhem formas bizarras. Mas ainda assim, um ataque forte e avassalador pode acabar com eles, explicou Akashi a Korra. Quanto a esse ataque, eu simplesmente comprimi o vácuo e aprisionei algumas ondas lá dentro e então, bum, ele deu de ombros. Não entendo o que você está dizendo, Korra relaxou e o abraçou novamente, mas fico feliz que você esteja bem. Sim, mas fico pensando porque um espírito de repente ficou furioso e atacou o festival, ponderou Akashi. Eu tenho a resposta para isso, disse uma voz. Ao se virarem, viram o tio de Korra deslizando no gelo com as mãos para trás, chegando em primeiro lugar. Logo atrás dele, à distância, vinham a família de Korra e os dominadores de ar. Capítulo 100. O Nalaco foi o primeiro a chegar ao local, com uma expressão de profunda tristeza no rosto. Akashi cruzou os braços e se abraçou, tremendo de frio por estar sem camisa. Korra, me faça um favor e acenda uma fogueira, pediu ele gentilmente. Conforme a adrenalina diminuía, seu corpo lutava contra a temperatura fria do Polo Sul. Claro, Korra estendeu a mão ao lado dele, e uma chama surgiu acima da palma de sua mão. Vejo que você está bem, disse o Nalaco, observando o estado de Akashi. Sim, respondeu Akashi com uma expressão impassível. Aquele homem acabará de invocar um espírito maligno e não estava ali para perguntar sobre ele. Onde está aquele espírito? O ataque que ele desferiu deve ter sido poderoso o suficiente para ferir vocês dois? Perguntou o Nalaco, com um tom de preocupação na voz. Diga-nos apenas por que o espírito atacou. Eu não tenho relevância, exigiu Akashi. Ele estava indiretamente dizendo ao Nalaco que ao fazer suposições erradas, Akashi não lhe diria a verdade. É só enganar a Korra, seguir com o seu plano, e aí ele vai ferrar com você e seu exército de dobradores de água. Tenzin e Tonraq chegaram. O Nalaco estalou a língua. Muito bem, então. Serei breve em minha declaração, já que as pessoas não prestaram atenção ao meu discurso durante o festival. Este festival costumava ser uma forma de celebrarmos com os espíritos. A cada ano nos afastamos disso. E os espíritos estão ficando zangados com nossa negligência. O espírito que atacou hoje foi apenas o começo. Existem mais espíritos furiosos. E a única maneira de deter a fúria deles é abrindo um portal para o mundo espiritual que existe no centro do polo. Mas, tio, isso nunca aconteceu antes. Então, por que agora? Perguntou Korra, como alguém que sempre viveu no Polo Sul e participou de muitos festivais. Ela nunca tinha visto nenhum espírito furioso atacá-los. O Nalaco sorriu, como se tivesse acabado de fazer uma pergunta boba. Porque quanto mais esperarmos, mais furiosos os espíritos ficarão, explicou ele. E tenho quase certeza de que mais deles atacarão esta noite, e ainda mais amanhã, ou depois de amanhã. Mas interrompeu Tenzin, meu pai costumava dizer que para um espírito atacar humanos, ele precisa de um bom motivo. E ele enfatizava que eles são criaturas inteligentes que se irritariam por motivos razoáveis. Meus motivos são muito razoáveis, respondeu o Nalaco, franzindo a testa para Tenzin. Akashi. Tome isto, disse Tonraq, o futuro sogro de Akashi, entregando-lhe o casaco. Akashi o vestiu. Apesar de ter ganhado massa muscular, o casaco parecia muito grande. Mesmo assim, era quente o suficiente. Tenzin e o Nalaco discutiram por mais algum tempo, e Korra parecia um pouco confusa sobre que lado tomar. Pelo menos ela é inteligente o suficiente para fazer perguntas, pensou Akashi, sentindo orgulho de Korra. Enfim, ele tinha algum trabalho a fazer. Tio Tonraq chamou Akashi. Preciso fazer algumas transferências bancárias. Vocês têm um banco por aqui? Sim.
Há um banco aqui, disse Tom Hack. Certo. Akashi levantou a mão e deu um tapinha em Korra. Bem, vou indo agora. Por quê? A conversa está ficando mais interessante, disse Korra. Só me diga quem ganhou depois, respondeu Akashi. Então, o que você vai fazer? Perguntou ela. Lembre-se, tenho negócios para tratar na cidade da República. Terei que entrar em contato com meu pessoal através do banco, disse ele. Certo. Encontro você na minha casa, disse ela. Qual deles? Perguntou ele. Todos parecem iguais, lembra? Encontrem-me no centro da cidade. Korra revirou os olhos, antes de olhar para os idosos que discutiam. Ao ir ao banco, Akashi levou consigo o cheque que Hiroshi lhe havia dado. Nesse momento ele não precisava de dinheiro nem de nada. Só queria mandar uma mensagem. Os 40 milhões não eram apenas dinheiro vivo. Eram comissões, usadas como pagamento para proteger Azami e se livrar dos agentes que a perseguiam. Qual o motivo do seu saque? Perguntou o gerente do banco. Você precisa mesmo dizer isso? Perguntou Akashi. Sim, precisamos declarar isso, e a outra parte será informada, disse ele. Akashi sorriu. O acordo que tínhamos está fechado, e eu gostaria de transferir esse dinheiro para minha conta bancária. A taxa seria de 3%. Somando o imposto, o total seria de 7%, disse ele. Tanto faz, Akashi revirou os olhos, mas ele sentia dor no coração. Esses bancos eram verdadeiros ladrões. Talvez, um dia, ele acabasse se tornando um ladrão de bancos, apenas para aliviar sua frustração. Mas ele estava ocupado com uma guerra e uma possível figura capaz de destruir o mundo. Já planejei como matá-lo e conheço alguns truques. A única coisa que importa é o tempo. Bem, se Korra e o Nalaka usassem suas formas gigantes de avatar, eu não teria chance sem truques. Então vamos tentar do meu jeito. Para referência, cada forma gigante era grande o suficiente para subir facilmente uma montanha e podia disparar raios capazes de destruir cidades. Enquanto Akashi estava sentado no banco, cuidando tranquilamente de seus assuntos, Korra, seu pai, seu tio e Tenzin estavam a caminho de volta para o festival. No entanto, um par de espíritos sombrios surgiu em seu caminho. E eles pareciam tão furiosos quanto aquele que os havia atacado antes. Nem preciso dizer que eles entraram em combate. O pai de Korra usou sua habilidade em dobra de água para aprisionar os espíritos entre paredes de gelo. Korra atacou com seus elementos. E Tenzin simplesmente correu até os espíritos e perguntou por que estavam com raiva. As paredes de gelo foram quebradas. Os ataques de Korra causaram pouco ou nenhum dano. E Tenzin foi arremessado com um tapa na cara do outro lado da neve. O tio de Korra fez algo, dobrando um pouco de água e fazendo-a dançar ao redor dos espíritos. O mais especial era o brilho da água. Parecia que ela tinha uma forte carga de chi. Os espíritos se acalmaram, como se estivessem hipnotizados pela água brilhante. E então, a aura escura ao redor deles se despedaçou. Sua cor mudou. Não, até mesmo sua forma mudou. Eles diminuíram de tamanho e emitiram luz de seus corpos. Lentamente começaram a desaparecer, flutuando em direção ao céu. Quando todos voltaram seus olhares para o Nalaka, este apenas posou, como se não tivesse percebido como o estavam observando. Ele então colocou as mãos atrás das costas e olhou para Korra. Avatar, se você quiser aprender mais sobre espíritos, terei o maior prazer em ser seu mentor espiritual, ofereceu ele, num tom que sugeria que era ele quem lhe estava fazendo um favor. Capítulo 101. Hiroshi estava sentado em seu escritório, observando os raios de sol que atravessavam a janela e atingiam seu rosto. Normalmente, esses raios quentes o incomodariam e o obrigariam a fechar a janela. Mas hoje, sua mente estava em outro lugar, assim como em todos os outros dias desde que Azami deixou a cidade república. Ele pensara que teria mais paz, sabendo que ela não estava nesta cidade, que estava sob a proteção de Akashi. Mas ele estava enganado. Isso não lhe trouxe nenhum alívio. E se Akashi fizesse algo que obrigasse o Daily a matar sua filha? Não, Akashi não era tão estúpido. Mas erros acontecem. Senhor, uma secretária entrou em seu escritório. Sim, respondeu ele. Recebemos uma notificação. Alguém retirou 40 milhões da conta da empresa. Ela disse, o banco está tentando confirmar. Você fez algum acordo com o Sr. Akashi? Ele diz que o motivo é que o negócio já está fechado. Os olhos de Hiroshi brilharam. Sim, confirme. Tínhamos um acordo entre nossas empresas. Muito bem, senhor, ela sentiu com a cabeça antes de sair, falando com os funcionários do banco ao telefone. Hiroshi fechou a porta. Sim. Ele cerrou os punhos e comemorou. Alguns podem pensar que ele enlouqueceu por perder tanto dinheiro. Mas se Akashi aceitou o dinheiro no Polo Sul, de todos os lugares, um lugar onde não se pode gastar muito dinheiro, isso significava que ele estava lhe enviando uma mensagem. Eu me livrei dos agentes que estavam no encalço da sua filha. Era isso que ele queria dizer. A expressão de desespero que ele ostentava nos últimos 5 meses foi substituída por um olhar vivaz. Muito bem. A rainha da terra pensou que poderia me chantagear, ele sorriu com desdém. Mal sabe ela que meu segredo não tem importância. Embora estivesse atrás de Amon, ela não se lembrou de mim. E agora ela perderá a guerra antes mesmo de começar. Embora me doa ver todos aqueles aviões desperdiçados, que assim seja. Já ouvi através dos meus dispositivos que ela está planejando um ataque total à base da revolução. Hehehe. O que o reino da terra não sabia era que Hiroshi havia incluído explosões nas armas que lhes dera.
e elas podiam ser ativadas com um simples comando de rádio. Como era de se esperar, agora que sua filha estava a salvo, a única opção de Hiroshi para sobreviver era destruir a Rainha da Terra. Afinal, mesmo que derrotasse Amon, ela nunca deixaria de chantageá-lo. Akashi estava certo quando lhe disse isso. Ao mesmo tempo, Akashi encarava Korra, que estava animada e acabará de lhe explicar o que havia acontecido e como dois espíritos das trevas foram facilmente domados por seu tio, usando a dobra de água. Dobra de espíritos, foi isso que ele chamou de dobra? Perguntou Akashi. Sim, parece que sim, respondeu Korra. Basta transformar seu chi em energia positiva, e o espírito perceberá e perderá sua energia negativa. Interessante, murmurou Akashi. Ele pensou em uma das subárvores de habilidades de dobra de ar que lhe haviam sido oferecidas no passado. Projeção espiritual e dobra de espíritos eram ambas formas. Dobrar a energia espiritual seria útil contra espíritos, disso não há dúvida. Mas para aprender essa árvore de habilidades, Akashi supôs que precisaria gastar 5 pontos de habilidade em dominação do ar. Depois, usaria um ponto para desbloquear a dominação espiritual. E como o intervalo de tempo é curto, também gastaria alguns pontos nisso. Só para constar, ele ainda tem 3 pontos de habilidade restantes. E ele estava lá para derrotar o Nalaco durante o estado de avatar sombrio dele, roubar a morte dele ou algo assim. Mas se ele quisesse ter uma chance melhor de alcançar esse objetivo, precisaria de mais pontos em dobra de ondas, para que elas pudessem penetrar qualquer armadura espiritual que ele pudesse ter. Não, vou pular essa. Vou apenas usar a dobra de ondas e direcionar meu chi através do ar. Quer dizer, a Korra acabou de dar uma dica. Foque na energia positiva. E como se faz isso? Perguntou Akashi. Apenas concentre-se no seu chi e foque em boas lembranças, explicou Korra. No momento, ambos estavam na casa dos pais dela. Akashi não era bem-vindo para passar a noite por razões óbvias. Akashi assentiu com a cabeça para si mesmo. Isso é algo. Akashi esticou os braços para cima. Aliás, não estarei disponível amanhã de manhã, disse Korra. Akashi reclamou. Ah, qual é? Acabamos de chegar. Colocando a mão na bochecha dele, ela sorriu e disse, depois que terminarmos com o fenômeno dos espíritos malignos, prometo que passarei mais tempo com você. Akashi compreendeu que seu tio tentaria abrir o portal para o mundo dos espíritos. E então, ele teria que convencê-la a abrir o portal do Polo Norte e, possivelmente, restaurar o equilíbrio libertando o espírito das trevas. Não me lembro de muita coisa. Mas no cânone, ele sequestrou alguém de quem ela gostava para forçá-la a libertar Vatul. Akashi pensou, pode ser um dos filhos de Tenzin. Afinal, Korra não iria querer atender às exigências do tio depois de descobrir que ele condenou o pai dela à morte. Ele assentiu com a cabeça, por favor, volte em segurança. Korra deu uma risadinha. Logo depois, sua mãe entrou e a chamou. Akashi teve que se desculpar e sair da casa de gelo. Esticando os braços, caminhou até o motel mais próximo. Em seu caminho, ele percebeu que as pessoas o tratavam como se fosse um herói após sua atuação contra o espírito maligno. Ele apenas sorriu para eles e acenou com a mão. Mas foi bom ver as pessoas o tratarem bem e lhe darem coisas de graça. Ele até conseguiu se hospedar no motel de graça. Mas era óbvio o motivo. Com Akashi ali, as pessoas se sentiriam mais seguras com a presença dele. Até mesmo os moradores locais que possuíam casa se hospedavam no mesmo motel que Akashi, com medo de outro ataque espiritual. No dia seguinte, pela manhã, o sol não nasceu. Embora a escuridão da noite tenha diminuído um pouco, a manhã não chegou. Nesta parte do planeta, a noite dura 6 meses. Assim como a manhã. Quanto mais fundo se vai no Polo Sul, mais escuro fica. Todos puderam notar uma enorme coluna de luz atingindo o céu. Então, a aurora boreal coloriu o céu. Se alguém tivesse boa visão, poderia ver espíritos dançando ao redor das luzes. Parece que eles não precisam mais de lâmpadas à noite, pensou ele, olhando pela janela. Afinal, Korra abriu o portal. Akashi saiu pela janela e voou para o céu, sem se preocupar com a possibilidade de alguém o ver. Ele então olhou na direção do oceano. Sim, exatamente como ele esperava. Uma frota enorme estava a caminho. Capítulo 102. Akashi retornou flutuando, avistando a frota do Polo Norte e apreciando o nascer do sol. Sabe, para viajar do norte ao sul, é preciso atravessar o planeta de barco e navegar ao redor dos continentes no caminho. Mover uma força desse porte exigiria pelo menos alguns meses de planejamento, e para transportá-la através do mundo, seriam necessários ainda mais meses. E não é como se os dobradores de água fossem usar seus poderes para mover as naves, já que não eram tão poderosos assim. Eles deveriam ter se mudado pelo menos 5 ou 6 meses antes, concluiu Akashi ao voltar para seu quarto. Eles têm alguns dias livres. Imagino como Korra reagiria, murmurou Akashi enquanto trocava de roupa, vestindo um casaco grosso. O tempo estava frio e implacável, assim como as provações que o aguardavam. Por mais que quisesse ferrar com o Nalaco, ele precisava ao menos deixar Korra libertar Vatul. A chave para isso era abrir os 2 portais e então esperar pela convergência harmônica. Então, Akashi agiu como se nada estivesse errado. Ele conheceu alguns dos civis que moravam lá, e eles eram pessoas legais. Ao mesmo tempo, ele conheceu Azami por acaso. Ela acabará de soltar um suspiro cansado e disse, acredite ou não, consegui garantir um investimento enorme da Varric. Isso é incrível. Seu pai ficaria surpreso, disse ele. Ah, acredite, a verdadeira surpresa será quando eu o confrontar. Azami sorriu de canto. Você não contou a ele que eu sei, contou?
Akashi passou os dedos em frente aos lábios como se fosse fechá-los com um zíper. Nunca lhe contei isso, sabia? Disse Akashi. Aliás, quero estar presente quando acontecer. Azami deu uma risadinha. Não posso dizer isso. Aliás, por que você está andando sozinho? Não está com sua namorada? Akashi deu de ombros. Ela está ocupada com suas lições espirituais, buscando harmonia e tudo mais. Azami lançou-lhe um olhar de pena. Eu também estou sozinha. Por que não passamos um tempo juntos? Disse ela. Akashi refletiu sobre isso. Ele teria que esperar alguns dias para que seus planos entrassem em ação. E por mais que estivesse ansioso para que acontecessem, ele havia aprendido que quanto mais se espera, mais tempo parece demorar para passar. É preciso ser ativo para que o tempo passe mais rápido. Claro, disse Akashi, encarando seus olhos verdes. A companhia de uma garota bonita certamente afetaria sua percepção do tempo. Não era trapaça nem nada do tipo. E assim, eles passaram um tempo juntos, brincando no festival e tudo mais. Akashi sabia que deveria aproveitar o tempo enquanto podia, porque os próximos dias seriam miseráveis, e só então a noite no Polo Sul terminaria. Azami também parecia estar se divertindo enquanto conversava, esquecendo-se temporariamente de seu pai e do acordo dele com os assassinos que a perseguiam. Afinal, ela não sabia que seu pai estava sendo chantageado pelos Dai Li e pensava que eles eram apenas sequestradores comuns. Depois de um longo tempo, Azami se despediu de Akashi, sorrindo e acenando para ele enquanto entrava em seu hotel. Akashi ficou parado ali observando-a entrar, para garantir que ela estivesse segura, não para ficar olhando para a bunda dela, ou algo do tipo, pode ter certeza. Depois disso ele foi até Tenzin e sua família, cumprimentando-os e brincando um pouco com as crianças antes de ir para a casa de Korra. Korra não havia retornado, e quando ele perguntou ao pai dela sobre ela, ele respondeu, ela está ocupada com os estudos. Mesmo assim, ele parecia irritado, e não era por causa da presença de seu futuro genro. Você confia no seu irmão? Perguntou Akashi. Digamos que o Nalaco sempre foi espiritual. Mas até ele pode ir a extremos para alcançar seus ideais. Só espero que ela não puxe a ele, disse Tonhak. De qualquer forma, espero que nada aconteça com Korra, assegurou Akashi. Eu também espero que sim, disse Tonhak. Nem mesmo ele confiava no próprio irmão. Bem, aconteça o que acontecer, você pode contar comigo para proteger Korra, disse Akashi. Tonhak deu uma risadinha. É como se você pudesse proteger o Avatar. Não importa o quão rápido ou forte você seja, existe um limite para o que um humano pode alcançar. Aliás, já que você é o namorado dela, é você quem precisa de proteção. Verdade. Akashi assentiu com a cabeça. Korra não conseguia parar de olhar para as luzes no céu, observando a felicidade dos espíritos. Em sua jornada rumo ao centro do Polo Sul, ela adentrou uma floresta morta, cercada por centenas, se não milhares, de espíritos sombrios e furiosos. Só depois que ela abriu o portal é que a vida retornou ao centro, revitalizando a floresta. Os espíritos que antes eram sombrios e raivosos, mudaram sua natureza em um instante, tornando-se alegres. Ela não conseguia deixar de pensar no que teria acontecido se esses espíritos tivessem ficado mais furiosos e atacado a tribo da Água do Sul. Seus pais e as pessoas com quem ela cresceu teriam morrido e sido dizimados. Sem mencionar que nem mesmo Akashi teria sobrevivido, e ela não queria que nenhum mal lhe acontecesse. Embora ela não o tivesse visto durante um dia inteiro, pois estava concentrada nos estudos e aprendendo coisas espirituais com o tio. No momento eles estavam acima de um castelo feito de gelo, olhando na direção do mar. Veja, Avatar, é isso que o equilíbrio faz, disse o Nalaco, caminhando e parando ao lado dela. Eu percebo isso, disse Korra. É bom, para ser sincera. Eu sei. Mas você está disposto a parar por aí ou a trazer o equilíbrio de volta ao mundo todo? Perguntou ele. Certamente cumprirei meus deveres, respondeu ela. Ele sorriu, como se estivesse satisfeito com o comportamento dela. E sabe, quando abrirmos o outro portal, nossas tribos voltarão a ser uma só, como costumavam ser, disse o Nalaco. Nossa, sério? Perguntou ela. Sim, o portal que você acabou de abrir leva a outro portal que leva ao Polo Norte. Você nunca se perguntou por que nossos ancestrais se separaram e se mudaram para os 2 pontos mais distantes do mundo? Isso explica muita coisa. Em nome do equilíbrio, decidi trazer minhas forças para proteger o Polo Sul e colocá-las sob um único comando. Ele apontou com a mão. No horizonte, uma enorme frota se aproximava. Os olhos de Korra se arregalaram. Mas que diabos! As palavras simplesmente escaparam de sua boca enquanto sua mente ficava em branco. 2 tribos se tornam uma só, ficam sob o mesmo governo. É uma questão de equilíbrio. Você consultou o povo daqui? Korra se virou para ele e gritou. Você não pode simplesmente trazer suas forças e se declarar governante. Eles vão entender. Quanto a você, Korra, não se preocupe. Não é que eu queira governar. Eu quero nos unir. Assim que você abrir o próximo portal, todos viverão nos 2 polos e seremos uma só tribo. Eles não se importarão quando eu explicar. E você espera que todos fiquem de braços cruzados, argumentou Korra. Isso vai gerar conflito. Bem, pelo menos você, disse ele, você é o Avatar, e como Avatar, essa questão será entre as 2 tribos, e você deve observar. Mas não se preocupe, tudo vai dar certo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 103. Preciso de uma bebida, disse Korra com os olhos arregalados enquanto se sentava em frente a Akashi e olhava para a mesa. A incredulidade em seus olhos era tão óbvia.
A frota de dobradores de água da tribo da Água do Norte acabará de criar uma enorme parede de gelo ao redor do Polo Sul, aprisionando o povo de sua tribo. Ela estendeu a mão, tentando pegar o copo de bebida alcoólica dele. Akashi a rejeitou e pegou seu copo. Ele aconselhou: beba para esquecer o amor e a dor, não para fugir da realidade. O que eu devo fazer? As pessoas me odeiam por ter permitido que uma coisa dessas acontecesse. Por outro lado, não está em meu poder impedir a união de duas tribos que originalmente eram uma só, disse ela, segurando as laterais da cabeça. E meu tio diz que tudo ficará bem e que seremos cidadãos da mesma terra assim que o outro portal for aberto. Sem mencionar que se eu não abrir o outro portal, os espíritos das trevas só aumentarão em número e aniquilarão ambas as tribos. Ela suspirou. Seu medo de mais espíritos das trevas também contribuiu para que ela se mantivesse afastada. Akashi estreitou o olhar. Então o Nalaco disse que ao abrir os portais, as tribos se tornariam uma só e logicamente estariam sob o mesmo governo. Mas parece que os olhares odiosos e decepcionados das pessoas com quem ela cresceu a atingiram em cheio. Por um lado, as palavras de Unalaco eram sensatas e lógicas. Por outro lado, ele sempre fora o tio amoroso em quem ela nunca duvidara e em quem sempre confiara. Por outro lado, todos viam que ela estava abandonando seus deveres como membro da tribo da Água do Sul. Independentemente de sermos um só ou não, a liberdade estava acima de tudo. Akashi tinha alguma compreensão do dilema dela. Se alguém de sua família ou alguém que ele amava cometesse um assassinato, ele poderia ajudá-los a escapar. Afinal, ele não era orientado pela justiça. E se fizessem algo pior que o levasse a matar, ele poderia entrar em negação. Mas ele poderia ou não acabar com eles. Bem, Akashi deu de ombros, isso é muito difícil. É só isso que você tem a dizer, disse ela franzindo as sobrancelhas para ele. O que devo fazer? Perguntou ele. Não sei. Talvez agir como meu namorado e oferecer algum apoio. Não é esse o problema do Avatar? Eu sou o Avatar. Mas você está se mantendo à parte porque é o Avatar, não é? Se você tem alguém para dizer ao Avatar o que fazer, o que eu devo dizer quando você está agindo como o Avatar? Perguntou ele. Você é o mentor do Avatar, não é? Perguntou ele. Naquela época, eu ensinei uma garota que não conhecia o estado do Avatar. Akashi balançou a cabeça. Tudo que posso oferecer a ela agora é um abraço e dizer que está tudo bem. Ele abriu os braços. Korra baixou a cabeça. Mesmo assim, seu corpo inclinou-se lentamente em direção a ele. Ela apoiou a cabeça no peito dele, e ele deu tapinhas nas costas dela. Vai ficar tudo bem, disse Akashi com a maior naturalidade. Só lembre-se, quando aquele idiota diz para não interferir, não interfira, mesmo quando as coisas forem contra a vontade dele. Bem, ele deixou claro que não me interessa me envolver em conflitos internos, como os da Lotus Branca. Se meu povo expulsasse, eu não teria nada a dizer, mas eu não saberia o que faria se você, papai ou mamãe se machucassem. Esqueça isso agora. Akashi continuou dando tapinhas nas costas dela. Ela se meteu em grandes encrencas, e seu amor pela família e a admiração que sentia a cegaram para questionar o verdadeiro plano por trás das ações de Unalaco. Bem, eventualmente Korra se voltaria contra ele quando descobrisse que ele subornava o juiz para condenar seu pai à morte quando as pessoas se rebelassem. Mas por enquanto, ela teria que lidar com o fato de ser tratada como uma pária, até mesmo por seus próprios familiares, por não tomar partido. Mas para que o plano de Akashi funcionasse, ele precisava que Korra abrisse o outro portal. E por isso, seu sogro não deve ser condenado à morte. Korra fechou os olhos e adormeceu. Ao ouvi-la resmungar, Akashi colocou a cabeça dela em seu colo. Coitadinha, parecia que fazia tempo que ela não se sentia segura o suficiente para dormir. Nem é preciso dizer que ninguém gostou da decisão de Unalaco de invadir o Polo Sul em nome da União. O Polo Norte os havia abandonado durante as Guerras dos 100 Anos e, posteriormente, veio e tomou seus recursos. Sem mencionar que Unalaco acabará de impor políticas rígidas e destituir os anciãos da tribo de seus poderes. Os guardas ficaram mais rigorosos. Ninguém conseguia mais andar pelas ruas sem ser surpreendido por um soldado do Polo Norte perguntando para onde iam e o que faziam. Sem falar que alguns desses soldados ficaram arrogantes. Eles chutaram e machucaram pessoas na estrada. Por quê? Simplesmente porque podiam sair impunes. E o pior de tudo era que quanto mais tempo esses guardas ficavam ali, mais excitados eles ficavam. A tribo da Água do Sul era mais como uma cidade onde todos se conheciam e os recursos eram compartilhados por todos. Não havia bordéis, então eles começaram a importunar as pessoas. Embora ainda não tivessem agido, era óbvio para onde a situação iria se isso continuasse. O Nalaco poderia estar falando sobre impor valores espirituais a eles para o próprio bem deles. Mas eles viviam como um povo ocupado, sentindo-se sufocados por serem vigiados o tempo todo pelos guardas e sendo tratados da mesma forma que as outras nações haviam sido tratadas pela Nação do Fogo. Para a tribo da Água do Sul, aquilo parecia mais uma ocupação. E Korra estava sendo tratada como uma pária por não ter feito nada até então. Então, eles realizaram uma reunião secreta às escondidas, dentro de uma tenda. Akashi, que estava de braços cruzados e encarando um guarda como se o desafiasse a fazer algo, escutava a reunião distinguindo ondas sonoras específicas e interpretando-as. Você deveria entrar enquanto pode, disse o soldado da tribo do norte. Escuta, eu tive problemas com uma base secreta de superagentes, 2 dobradores de sangue, sendo que um deles é muito mais poderoso que o normal. E você acha que eu teria medo de você? Ron, volte para sua nave.
Akashi acenou com a mão para espantá-los. O soldado fisicamente maior cerrou os dentes e estendeu a mão para agarrar Akashi pelo ombro. Akashi respirou fundo e ponderou sobre qual técnica deveria usar para lidar com aquele soldado. Ter muitas técnicas nem sempre era bom. É como ter uma conta na Netflix. Você fica horas navegando na internet, só para assistir a algo por meia hora ou um episódio. Que se dane. Coisa da velha guarda. Akashi decidiu testar seus atributos de força. O soldado, cuja mão era tão grande quanto todo seu ombro, apertou. Mas Akashi não se moveu nem demonstrou qualquer reação. Akashi cerrou o punho e socou o homem no estômago, fazendo-o rolar no chão algumas vezes. Quando se tem alta velocidade e alta força, os golpes se tornam um verdadeiro desastre. Uma grande amassadura apareceu na armadura do soldado e ele revirou os olhos. É mais 13.000 de experiência. Essa merda vale tanta experiência. Acho que derrotar um dobrador de água em seu ambiente natural rende mais pontos de experiência. Os olhos de Akashi brilharam quando os soldados restantes se reuniram, assumindo uma postura de dobra de água. A neve sob ele mudava de forma, tentando envolvê-lo e confiná-lo. Akashi desapareceu de onde estava, reapareceu ao lado deles e estalou os dedos, fazendo com que caíssem de joelhos com o nariz sangrando. Mais 50.000 de experiência? Bem, de qualquer forma eu não quero estragar os planos dos meus amigos. Akashi deu um sorriso irônico. Amanhã, o povo da tribo do sul se rebelaria e atacaria o Nalaco. Korra não teria condições de interferir, e ele precisava manter a imagem de um Nalaco como um bom tio. Então ele daria uma surra em todo mundo. Conflitos surgiriam, e Korra ainda o seguiria. Deixando os marmanjos gemendo na neve, ele saiu. Aliás, estou namorando o Avatar. Então, boa sorte reclamando, acrescentou Akashi ao sair. Chegou o dia seguinte. Um grupo de pessoas da tribo do sul, usando máscaras, cercou a casa de um Nalaco numa tentativa de atacá-lo. Nem preciso dizer que havia um traidor entre eles, um dedo duro. Os soldados da tribo do norte, mais bem treinados e em maior número, resistiram. Quando conseguiram levar vantagem, revidaram. E quando os soldados estavam prestes a anunciar a vitória, uma rajada de vento forte atingiu um deles, lançando-o para longe. Um homem caminhava pela rua com um maço de charutos na boca, encarando o que pareciam ser centenas de homens sozinhos. Vejam só, vocês não só invadiram uma nação e intimidaram seu povo, como também os consideram rebeldes. Isso não é união, isso é ocupação, disse ele. Akashi, se você não ficar fora disso, teremos que acabar com você, disse um dos líderes dos soldados. Akashi deu um sorriso irônico. Capítulo 104. Os membros da tribo do sul olharam para Akashi, com dúvida e hesitação nos olhos. Akashi era um estranho para eles. Ele era apenas o namorado do Avatar, e sua namorada não havia interferido, o que diminuía a credibilidade da rebelião. Claro, eles sabiam que era dever dela se manter afastada do conflito interno. No entanto, Akashi, que não sabia da pequena rebelião deles, saiu em defesa deles e se manifestou contra os soldados da tribo do norte. Ou ele era arrogante demais, ou suicida. Não havia homem em sã consciência que arriscaria a vida por uma terra estrangeira. Parecia que ele estava arrogante demais, considerando a quantidade de charutos que tinha na boca. Por todos os meios. Faça o que achar melhor. Um soldado deve seguir ordens. Mas também deve se preparar para a morte, respondeu Akashi à ameaça, lançando outra ameaça própria. O comandante, sentindo-se ofendido, gemeu e assumiu uma postura curvada, pronto para atacar. Akashi estalou os dedos. O comandante caiu no chão, sem perceber que uma onda o havia atingido, fazendo seu cérebro tremer como se tivesse levado um soco no queixo. Alguém correu até o comandante, virou de costas e foi verificar se ele estava bem. Ele então lançou um olhar furioso para Akashi e gritou: "O que você fez? Vocês não se meteram nos nossos assuntos internos." Akashi olhou para ele sem expressão. Respondeu calmamente: "Um turista se metendo em uma briga com as forças locais. Parece ser um assunto interno que não diz respeito ao Avatar. Então me impeça. Esse merda arrogante acha que pode enfrentar milhares sozinho", resmungou o homem. "Dê uma lição nele. Bata nele quase até a morte. Não o matem." Os soldados com suas lanças, unidades treinadas de não dobradores, investiram contra ele. Como o local era bastante amplo e ficava nos arredores da cidade, eles o cercaram sem precisar quebrar sua formação em linhas. Akashi olhou para o chão e inspirou profundamente, absorvendo toda a fumaça dos charutos antes de expelir todo o vapor. Ele parecia um dragão que acabará de usar seu hálito de dragão. A fumaça tornou-se mais leve e densa, espalhando-se rapidamente e criando um véu de fumaça. Bang, bang, bang. Em meio à fumaça, Akashi batia palmas repetidamente, sem se importar com o mundo ao seu redor. Para produzir ondas sonoras, ele batia os pés no gelo e controlava as ondas, reunindo-as, amplificando-as e ajustando sua frequência antes de direcioná-las. Como moscas sendo pulverizadas, elas caíram, em grupos sucessivos. O ar era muito puro nessa parte do mundo, e a pressão era baixa. Quando Akashi terminou, todas as unidades em marcha estavam caídas. O que se revelou foi Akashi em pé entre os corpos tombados. O silêncio dominava a atmosfera. A tensão nos olhares atentos era palpável. "Você subiu de nível?" Akashi cheirou o antebraço. O cheiro de fumaça impregnou. "Preciso tomar um banho mais tarde." Mas apesar do tom resmungão de suas palavras, ele ficou feliz com a notificação de promoção. Derrotar um bando de não-dobradores o ajudara bastante. Os nativos daquela região olharam para ele com ainda mais choque. Akashi não era arrogante.
Ele não era suicida. Ele estava além da lógica comum. O fato de os charutos terem uso tático em batalha demonstrava seu pensamento estratégico. Aplaudir até as pessoas perderem a consciência. Isso era algo que elas não entendiam. Mas não importava qual fosse a técnica secreta de Akashi, ou quão poderosa ela fosse, o exército de dobradores de água ainda era grande. Sem mencionar que ele havia derrotado soldados comuns, não os dobradores de água treinados. Se ele tivesse se juntado a nós desde o início, teríamos tido uma chance. Eu percebo. Não importa o que aconteça, ele é um homem solitário. Ele vai se cansar e fugir de Chicago quando isso terminar. Ao mesmo tempo, o lado do norte compartilhava da mesma ideia. Com passos lentos e firmes, os dobradores de água formaram linhas, assumindo suas posturas de dobra e aproximando-se de Akashi. Desafiando mais uma vez a lógica comum, Akashi tirou o casaco murmurando: para falar a verdade, vou gastar a maior parte da minha energia espiritual usando minhas técnicas poderosas, e não será suficiente. Mas resistência não é meu ponto fraco, e eu estou louco para treinar meus músculos. Akashi jogou o casaco para o lado, revelando uma camisa preta de mangas compridas e calças esportivas pretas. Seu merda arrogante. As 3 primeiras filas executaram um movimento combinado, estendendo os braços para frente simetricamente. O gelo no chão transformou-se numa onda gigantesca que estava prestes a engoli-lo. A onda atingiu o solo e continuou avançando em direção à cidade da tribo do sul. Os rebeldes derrotados se obrigaram a ficar de pé, estendendo as mãos e congelando a onda gigantesca antes que ela atingisse sua cidade e suas famílias. Foi uma cena impressionante que mostrou quanta força um homem derrotado pode reunir quando a vida de seus entes queridos está em risco, apesar de estar ferido e espancado. A onda congelou. Quanto a Akashi, ele não estava em lugar nenhum, nem mesmo nas profundezas do gelo frio e transparente. Os dobradores de água do lado invasor sorriram, parecendo felizes por terem se livrado de um inimigo poderoso. Peguem ele antes que morra. Não queremos que o Avatar entre em fúria contra nós. A primeira fila de dobradores dirigiu-se à onda congelada, derretendo um buraco nela. Ao entrarem, procurando pelo rebelde congelado, não o encontraram. Confusos, começaram a derreter o gelo em pedaços. Só então eles perceberam que ele não estava lá. Eles saíram correndo do buraco. O que eles viram foram seus colegas olhando para eles, confusos. As linhas de trás tinham seus soldados voando pelos ares. No entanto, ninguém estava prestando atenção. Akashi assumiu uma postura de luta, movendo-se em alta velocidade e socando a todos. No entanto, seus socos não produziam som algum, nem os gritos deles. Era como se estivessem sendo espancados em silêncio. Olhe para trás. Ele apontou o dedo para frente. As poucas linhas que restaram foram viradas. Bem, os poucos representavam metade. Akashi se moveu como um borrão, deixando rastros de imagens. Um dobrador de água lançou uma onda contra ele, e ele desviou graciosamente, aparecendo à sua frente, desferindo um soco em seu estômago e recolhendo o punho. Você demorou tanto para me descobrir, disse Akashi. Assim que a onda o atingiu, ele voou, eliminando a resistência do ar. Combinando isso com seus altos atributos de agilidade, ele se moveu tão rápido que eles não viram subir a onda e ficar atrás deles. Ao fazer isso, ele começou a pensar na melhor maneira de conservar energia enquanto derrotava a maioria dos inimigos. Então, ele decidiu usar alguma técnica de distorção de ondas, usando os punhos para golpeá-los, disfarçando o som e amplificando as ondas curtas de seus ataques, e combinando essa estratégia com seus atributos de velocidade e força. Os resultados foram nada menos que nocautes instantâneos. Contudo, quando um grupo de dobradores de água o descobriu e o atacou simultaneamente, mesmo que ele tenha conseguido se esquivar, a água comprimida atingiu parte de sua pele, causando ferimentos. Mesmo assim, isso não representou problema para sua pequena capacidade de regeneração. Sem mencionar que ao subir de nível, ele teria todos os seus atributos restaurados. E ele subiu de nível novamente 2 vezes seguidas. Embora gastasse mais energia que Shi, submetendo seu corpo a um grande estresse devido à intensidade de suas ações, ele ainda possuía uma reserva enorme e conseguia se recuperar no meio da luta. Na pior das hipóteses, ele voaria para o céu e se recuperaria por algum tempo. Ele exalou profundamente quando o notaram, ainda em posição de boxe. A experiência bônus estava mostrando sua magia. Durante muito tempo, ele ficou estagnado em sua jornada para subir de nível. Mas ao enfrentar tal exército, ele havia subido apenas 3 níveis no total. Ele supôs que o restante tivesse 2 ou 3 níveis. De repente, o céu escureceu e um vento violento soprou. O que você está fazendo? Ecoou uma voz forte. Korra apareceu voando do céu em algo que parecia um tornado. Capítulo 105. O céu escureceu. Akashi e as unidades restantes de dobradores de água levantaram a cabeça. Pensava que ela não tinha permissão para interferir. Será que ela conseguiu romper as amarras mentais que lhe impuseram? Ou será que o tio implorou a ela em nome da paz? Quer dizer, isso não é um conflito de interesses? Korra flutuava acima de todos, encarando-os e dando-lhes uma amostra do poder do estado Avatar. Para ser sincera, neste mundo ela era menos enfraquecida. No cânone, ela derrotou Vaatu, facilmente o espírito mais forte. Mesmo assim, ela teve dificuldades no festival contra aquele pequeno espírito das trevas. Isso não aconteceria neste mundo. O que Akashi não sabia era que ele estava parcialmente certo. Korra e seu tio ouviram a comoção e os ruídos dos rebeldes lutando contra a frota.
O alvo deles era o Nalaco, e o plano era sequestrá-lo. É claro que Korra, que estava treinando com ele, teria ouvido tudo, assim como seu tio. Korra estava prestes a interferir, mas seu tio a impediu. Quando os rebeldes estavam prestes a ser capturados, Akashi interveio. Seu tio havia lhe assegurado que eles não ousariam matá-lo ou fazer qualquer coisa do tipo, e queria que ela se contivesse. Mas o que o tio dela não havia previsto era como Akashi conseguiu derrotar uma unidade inteira treinada criando uma nuvem de fumaça e batendo palmas. Bem, ele não tinha certeza se eram palmas ou não, mas foi o que ele ouviu. Em seguida veio aquela onda gigantesca. Claro, o Nalaco achou que tinha lidado com Akashi, enquanto Korra não parecia preocupada com a possibilidade de ele ser atingido, o que o deixou nervoso. Korra, por outro lado, competiu contra Akashi. Ela sabia que desviar de uma onda lenta era brincadeira de criança para ele. E então aconteceu. Akashi atacou as unidades pelas costas, lançando-as para longe. O Nalaco, que estava longe, não conseguiu alertar seus homens e implorou para que Korra interviesse, dizendo que isso poderia causar ainda mais ódio entre as duas tribos. Korra apenas deu de ombros e disse que sim. Ela esperou, observando alegremente como todos estavam sendo espancados. Então, quando todos perceberam que ele e Akashi tinham sofrido alguns ferimentos, ela decidiu que era hora de intervir. Afinal, ele não era invencível e não conseguiria derrotá-lo sozinho. Mas, na verdade, ela estava grata. Sentia que ele havia lhe feito justiça depois de ver seu sofrimento por não poder fazer nada por seu povo. Foi por isso que ela adiou sua intervenção de propósito. Digamos que a expressão facial de Nalaco estava longe de ser feliz. Todos pararam e olharam para ela enquanto ela descia. Parem de brigar. Todos, voltem para seus lugares antes que a situação piore, disse Korra. Em seu estado avatar, sua voz trovejou, rugindo nos ouvidos de todos. Parecia ser uma aplicação da dobra de ar, graças à experiência de um dos avatares anteriores. Como podemos deixar isso passar? Disse um soldado, apontando para os homens no chão. Estávamos fazendo nosso trabalho quando esse homem nos atacou. Ele precisa ser levado à justiça. Os outros soldados assentiram com a cabeça. O Nalaco chegou ao local, deslizando sobre o gelo. Ele parou, com as mãos atrás das costas. Isto é um crime. Exijo que Akashi seja preso, disse o Nalaco. Korra e Akashi se encararam. Korra apontou numa direção, como se estivesse dizendo para ele subir naquela bola giratória e fugir. Akashi balançou a cabeça negativamente. Akashi. O Nalaco foi até Akashi e disse, você está preso. Avatar, mesmo sendo seu namorado, ele precisa ser entregue à justiça. Não podemos fazer isso, tio. Lembre-se. Korra sorriu de canto, sabendo que eles não podiam fazer nada a respeito dele. Quer eles exijam algo ou não, é só um cara daqui que eles têm que lidar. A Avatar está falida, já que eu não sou um tirano ameaçando o mundo. Akashi olhou para o Nalaco, encostando a cabeça no queixo do seu tio por afinidade, que era mais alto. Quer tentar me impedir? Você? O Nalaco cerrou os dentes. Você está ameaçando o professor do Avatar. Você está tentando derrubar o namorado do Avatar? Respondeu Akashi, sem querer recuar. O Nalaco ergueu a mão e seus homens romperam a formação. Ele estava pronto para a luta. Akashi estava arruinando seus planos. Ao perceber que dobradores de água se aproximavam dele de todas as direções, Akashi rapidamente se virou para o Nalaco, agarrou-o por trás, segurou-o pelo pescoço e o estrangulou. Korra regalou os olhos, mas não interveio. Akashi falou com uma voz que ninguém queria ouvir. Eu sei que foi você quem provocou a rebelião, sussurrou Akashi no ouvido de um Nalaco. E você quer subornar os juízes e incriminar seu irmão. O Nalaco abriu bem os olhos. Não se preocupe, estou manipulando as ondas sonoras. Akashi olhou para frente. Fale o que quiser. Eu sei de tudo, já que consigo ouvir tudo. Na verdade não. Mas às vezes ele conseguia captar as ondas sonoras nas quais se concentrava. Do que você está falando? Perguntou ele. Aquele espírito maligno que atacou o festival. Parece que foi afetado pelo mesmo tipo de energia que os espíritos malignos produzem. Akashi respondeu. Você transformou os espíritos em trevas com certeza, para demonstrar suas habilidades para Korra. Mas na verdade, você está removendo o feitiço das trevas que os aprisionava. Posso presumir que você quer que Korra. No entanto, você está indo rápido demais, disse Akashi. Se você provocar a rebelião e tentar executar seu irmão, Korra investigará e descobrirá sobre você. Vatul jamais se libertará. Aliás, estou te ajudando com minhas ações, seu merda estúpido. O Nalaco virou os olhos e olhou para Akashi com os olhos arregalados. Seu coração começou a bater tão forte que até mesmo alguém que não fosse como Akashi teria ouvido. Você está me armando uma cilada, perguntou o Nalaco. Por que eu faria isso? Perguntou Akashi. Matar você aqui e agora arruinaria seus planos. Então por que você está fazendo isso? Perguntou ele. Porque digamos que os dominadores de ar são dominadores espirituais. Mas eu não compartilho da mesma filosofia que eles. Um mundo desequilibrado só leva ao colapso. Akashi respondeu. Agora não temos muito tempo para bater papo. Diga aos seus homens e a Korra que assim que o outro portal for aberto, vocês partirão para o Polo Norte e o povo poderá votar se os quer ou não. É a melhor opção. O Nalaco refletiu por um instante. Ele levantou a mão. Capítulo 106. Todos, abaixem suas armas. Não machuquem este espírito afim. O Nalaco ordenou às suas unidades que cercavam Akashi.
Parece que os nativos não nos querem aqui por um bom motivo. Embora eu tenha tentado priorizar os interesses da nossa tribo da água acima de tudo, eles se sentem oprimidos pela falta de opções. Assim que o portal para o Polo Norte for aberto, retornaremos. O povo do Sul então votará para decidir se juntará a nós ou não, considerando que estaremos mais perto do que nunca. Akashi soltou o Nalaco. Este último tocou na garganta, verificando se estava tudo bem. As forças remanescentes da tribo do Norte cerraram os dentes. Mas eles seguiram as ordens de seu líder, sem ousar se rebelar. Eles foram até seus camaradas caídos que Akashi havia derrubado. Como a tribo do Norte acreditava que as mulheres serviam apenas para curar e que os homens eram para a guerra, eles não tinham curandeiros. Precisariam pedir aos membros da tribo do Sul que os curassem. No entanto, Akashi duvidava que encontrassem algum tratamento ali. Teriam que permanecer acamados. O fato de ele usar ondas sonoras em frequências específicas para danificar seus órgãos internos e amplificar as ondas curtas significava que eles ficariam acamados por meses ou mais. Teriam sorte se conseguissem lutar novamente. Assim, eles reuniram seus camaradas e retornaram ao navio. Hoje foi um dia que eles jamais esqueceriam. Foi o dia em que um único dobrador de ar os humilhou em sua terra natal. Se um dobrador de água perdesse mesmo estando perto do oceano e em pé sobre água congelada, ele seria motivo de chacota para todos. Quanto a Akashi, ele seria uma lenda entre as lendas. Considerando que ele enfrentou sozinho uma força invasora inteira e conseguiu forçá-la a recuar, isso não apenas o colocaria na história, mas também na categoria de mitos e lendas. De qualquer forma, quando os soldados começaram a recuar, Korra se aproximou, olhando para Akashi com admiração nos olhos. O Nalaco esfregou a garganta antes de estender a mão. Você tinha razão. Não há necessidade de apressar as coisas, disse o Nalaco. Assim que o portal estiver aberto, tudo fluirá naturalmente. Isso mesmo, respondeu Akashi, apertando a mão de seu tio por afinidade. Que bom que tudo deu certo, disse Korra alegremente. Ela estava genuinamente feliz. O povo do Sul não seria mais oprimido, e tudo voltaria a ser como deveria ser. Se ela não tivesse interferido, as coisas teriam se resolvido sozinhas. Ela ficou feliz por não ter terminado em tragédia. Mas, para falar a verdade, ela estava pronta para intervir se a outra parte pressionasse Akashi, e teria ficado furiosa com eles. Não é como se ela estivesse preparada para perder o amor da sua vida por causa do trabalho. O Nalaco se virou e disse, Korra, nos encontraremos mais tarde e iremos ao mundo espiritual para abrir o portal. Eu entro, disse Akashi. Não me importo. O Nalaco assentiu com a cabeça antes de deslizar sobre o gelo. Então, Korra olhou para Akashi. O que você disse para convencê-lo? Eu disse a ele que é inútil brigar quando as coisas podem se resolver sozinhas, respondeu Akashi honestamente, e que todos nós poderíamos ser amigos. Korra cerrou o punho e deu um tapa no ombro dele. -1 de HP. Você quase me matou do coração. O que você estava pensando, atacando todos eles sozinha? Ela repreendeu. Eu estava pensando que se você não pode interferir, farei com que eles desejem que você pudesse, respondeu Akashi. E além disso, você tem que admitir, sou habilidoso o suficiente para ser um avatar por conta própria. Ela revirou os olhos. Essa foi boa piada. Não era uma piada. Mesmo nesse momento, Akashi ficou mais forte. Em outras palavras, ele subiu de nível. Nome, Akashi. Nível, 49. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 6. Pontos de atributo, 11. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 25. Dobra de ondas, nível 15. Artes marciais, nível 6. Habilidades. Voando, 9 de 10. Resistência a veneno, nível 4. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 20. Força, 20. Vitalidade, 30. Agilidade, 20. Resistência, 20. HP, 1400 de 1500. Chi, 300 de 500. Resistência, 600 de 1000? Apenas um nível abaixo de 50. E se o plano dele para derrotar o Avatar das Trevas funcionasse, ele ultrapassaria esse nível-alvo. A única coisa que importava para Akashi neste mundo eram seus níveis. Afinal, para prosperar, ele precisava subir de nível. Para enfrentar a Rainha da Terra, sua primeira inimiga, e participar da batalha que se aproximava, ele precisaria usar seus níveis. Não vou mentir, Korra é mais forte do que eu. E em seu estado Avatar, sem as limitações impostas pela trama, ela seria muito mais difícil de derrotar, quanto mais o Nalaco. No entanto, se há algo que eu deveria levar em consideração, é o fato de que os avatares não são invencíveis, e um bom ataque pode derrotá-los. É como Roku morrendo por causa da fumaça de um vulcão. Aang quase morrendo por causa de um raio, mesmo estando no estado Avatar. Essa seria a minha arma. Em que você está pensando? Perguntou ela. Meus sogros são uma figura, respondeu Akashi. Korra corou. Você está me pedindo em casamento? Akashi coçou a nuca. Eles estavam namorando há mais de 6 meses. Estou fazendo planos para o futuro, respondeu ele. De qualquer forma, vamos voltar e nos esconder. Estou bastante cansado. Mais tarde naquele dia e nos dias seguintes, os soldados do Polo Norte se acalmaram. Eles não impunham mais regras nas ruas, e o povo do Sul foi deixado em paz. Korra estava de melhor humor, considerando que não era mais tratada como uma pária, e Akashi era tratado como uma celebridade local. O relacionamento entre Korra e Akashi se fortaleceu, e Korra tornou-se mais apegada do que antes.
acreditando que ele havia impedido uma invasão inteira apenas por causa dela, proporcionando-lhe paz no trabalho e na vida familiar. Essa é a história mais comum, e a convergência harmônica estava se aproximando. Quando isso acontecesse e se os portais fossem abertos, Vaatu seria libertado. Antes disso acontecer, digamos que Akashi usou seus altos atributos de agilidade para envenenar o Nalaco. Ele invadiu a cozinha dele alguns dias antes, adicionando alguns ingredientes à comida, fezes de galinha, um pouco de água poluída. E o mais importante, quando Akashi visitou o Nalaco em sua residência, este se mostrou mais receptivo do que antes. Akashi sorriu enquanto segurava 2 garrafas de bebida alcoólica. O Nalaco fechou a porta atrás de si. O monge bebendo. Isso não é nada espiritual, comentou o Nalaco. Akashi sentou-se. É por isso que o mundo precisa de equilíbrio entre a luz e a escuridão. Ele pegou 2 xícaras que estavam por perto e as encheu. Então me diga. Pelo que entendi, você é uma detetive muito competente. Mas o que não consigo entender é por que está procurando por Vaatu? Perguntou o Nalaco, sentado em frente a Akashi. Akashi ficou ponderando por um tempo. Sabe, eu mato assassinos. Às vezes, quando sabemos que um criminoso está fazendo algo, forjamos provas contra ele. Se sempre seguirmos as regras, sendo a força do bem, nada nunca mudará e a sociedade irá à ruína, respondeu ele. E além disso, sem a escuridão, pessoas como eu não teriam emprego, não é? Então, você acredita que a escuridão é uma parte necessária do mundo? Acredito mesmo. Você acredita em mim? Perguntou Akashi, colocando algumas gotas de algo em sua própria bebida. Em seguida, entregou a outra xícara para o Nalaco. O Nalaco olhou para a xícara. Ele deu um sorriso irônico. Ele pegou a xícara de Akashi e a virou de um gole antes de dizer, beba. Não posso culpá-lo. Pessoas que jogam sujo como nós não são confiáveis, disse Akashi, bebendo outro copo. Vamos fazer um brinde ao novo mundo, riu Akashi, erguendo sua taça. Ao novo mundo, o Nalaco ergueu também sua taça e bebeu. Capítulo 107. Akashi e Korra conheceram o Nalaco e suas filhas. Bem, uma delas era seu filho, que se parecia com a filha. A única diferença era a maquiagem. E por que essas vadias estão vindo junto? Akashi forçou um sorriso para as primas de Korra, erguendo as mãos. No momento, eles estavam viajando através do gelo. Bem, os dobradores de água estavam. Quanto a Akashi, ele estava sentado em uma bola de ar giratória que o levou até o centro do Polo Sul. Para falar a verdade, fazia muito frio. Ao contrário da tribo da água que vivia nas extremidades deste continente, o Polo Sul estava longe de ser misericordioso. As tempestades de neve furiosas. O fogo gélido que ameaçava qualquer um que não fosse dobrador de água com congelamento. Os monstros que sobreviviam a esse frio. Era um ambiente muito distante daquele em que qualquer ser humano poderia sobreviver. Contudo, Akashi lidou com o frio que lhe percorria o corpo usando apenas seus atributos de vitalidade. Cara, eu me acostumei demais com o calor, já que trabalhei muito na cozinha nos últimos meses. Depois que isso acabar, vou voltar para casa, me esconder debaixo das cobertas e não sair de casa por meses. E em pouco tempo eles chegaram ao pilar de luz. O Nalaco foi o primeiro a entrar, seguido por seus filhos e depois Korra e Akashi. A vista mudou para um mundo diferente, ou melhor, uma dimensão diferente. Havia lagos por toda parte, montanhas cortadas ao meio e assim por diante. E no meio podia-se ver uma árvore muito grande que se erguia acima do céu. Também foi possível ver espíritos dançando no céu. E eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Akashi cantarolava uma música enquanto lançava um olhar para seu tio por afinidade. O rosto de Nalaco estava ficando cada vez mais amarelado. Se alguém ficasse perto dele, sentiria que ele irradiava calor. Parece que os vírus fizeram efeito. Ele pegou salmonela e está se segurando para não defecar, pensou Akashi. O Nalaco tinha algumas gotas de suor escorrendo pelo rosto, mas mantinha uma expressão estoica concentrado nos últimos passos de sua missão. Você está bem? Perguntou Akashi, caminhando até o Nalaco e dando-lhe um tapinha na cabeça. Nada mais do que um resfriado comum, disse o Nalaco, assegurando-lhe. O que importa são os passos finais da nossa missão. Ótimo. Eu sabia que você era o homem certo para o trabalho, respondeu Akashi, reprimindo o riso enquanto fingia preocupação no rosto. O que o Nalaco não sabia era que alguns vírus e bactérias haviam entrado em seu organismo, e depois de dias de exposição, finalmente começaram a fazer efeito. Mas essa não é a melhor parte. A melhor parte é o que ele colocou na bebida ontem. Salmonela. Há um motivo para eu estar colocando cocô de passarinho na comida dele, pensou Akashi com um sorriso de escárnio. Ele está segurando o cocô literalmente para o grande momento. O Nalaco fechou os olhos, como se estivesse reprimindo uma onda de dor, antes de abri-los e seguir em frente. Korra, por favor, siga-me e abra o portal, convidou ele a uma esfera que estava no lado oposto ao portal em relação à árvore do tempo. Muito bem, Korra assentiu. A essa altura, ela só queria enviar seu tio e os membros da tribo do norte de volta ao Polo Norte. Ela não desejava nada mais do que isso. Ela alcançou uma esfera feita de energia, colocou a mão sobre ela e fechou os olhos, liberando a energia. Outro pilar de luz apareceu neste mundo espiritual. Era semelhante àquela que existia no Polo Sul. Aplicando a lógica, se alguém entrasse na luz, se encontraria no Polo Norte. Então, está tudo pronto? Perguntou Korra. Não exatamente. Vamos esperar alguns minutos agora, respondeu o tio dela. Esperar o quê? Perguntou Korra. Akashi lançou um olhar para os pilares de luz. Eles estavam se curvando lentamente, convergindo.
Este é o momento em que ele se torna o Avatar das Trevas, e este é o momento em que o apresento a Korra, pensou Akashi. O Nalaco sorriu com ar de superioridade para a nova era. Os pilares de luz se curvaram, unindo-se uns aos outros. Na árvore do tempo, aprisionado por uma barreira de energia, estava um espírito vermelho que permanecerá em silêncio durante todo esse tempo. A barreira se rompeu e o espírito saiu dizendo, finalmente, depois de milhares de anos, estou livre. Korra, sentindo que algo estava errado, perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que seu tio libertou o espírito das trevas Vaatu, e ele está planejando te matar. Akashi entrou, observando o sorriso no rosto de um Nalaco. E ele governaria o mundo como novo avatar. Exatamente. O Nalaco assentiu com a cabeça. Korra, que acreditou em seu tio e o considerou como parte da família por tanto tempo, ficou chocada. Akashi a observou. Diferentemente do que acontece no cânone, onde ela teve tempo para processar as maldades do tio e odiá-lo antes da batalha final, desta vez não houve esse tempo. Ela foi surpreendida. Por um segundo, ela não acreditou nele. Uma forte onda escura envolveu o mundo espiritual, dando ao céu e ao mundo exterior uma coloração sombria. Agora, eu governarei a nova era como o Avatar das Trevas. O Nalaco disse, a nova era dos humanos e espíritos começará. Vaatu voou até o doente Nalaco e entrou em seu corpo. O resultado foi algo muito semelhante ao estado do Avatar de Korra. Mas em vez de seus olhos brilharem, uma escuridão púrpura pura emanava deles. O Nalaco estendeu a mão em direção aos portais que os conectavam, e com isso ele se fundiu completamente com Vaatu. Finalmente, gritou o Nalaco. E seu filho e sua filha olharam para ele, como se ele tivesse perdido a cabeça. Tio, você não está planejando acabar com o mundo, está? Perguntou Korra, esquecendo-se completamente da parte em que Akashi lhe disse que seu tio queria matá-la. O Nalaco deu um sorriso irônico. A água envolveu sua metade inferior, transformando-se em uma forma semelhante a um tornado. Ele apareceu diante de Korra, criando um tentáculo de água em torno de sua mão e a atingindo em cheio. Akashi apareceu diante dele, segurando seu braço. O que você está fazendo? Perguntou o Nalaco. Akashi se virou para Korra, que ainda precisava de tempo para processar a informação, e disse, leve todo o tempo que precisar. Não deixarei ninguém te machucar. Inicialmente, o plano era deixar Korra e o Nalaco lutarem por um tempo antes de apunhalar o tio pelas costas no momento crítico. Mas ao vê-lo prestes a machucá-la, Akashi não conseguiu ficar parada. Não posso deixar você machucar minha garota. Que tipo de homem eu seria se deixasse? Akashi respondeu, pior que um corno, com certeza. Você está descartando sonhos de um novo mundo só porque ama esse avatar? Zombou Nalaco. Deixe-me dizer uma coisa, não vou parar por ninguém. Seu idiota. Caralho, disse Akashi lentamente, ainda não entendeu. O que você quer dizer? Não se trata de amor, respondeu Akashi. Eu sabia do seu plano o tempo todo e ataquei seu exército para que ninguém se machucasse e Korra visse sua verdadeira face no final. E você, idiota, me ajudou a realizar meu plano mais rápido. O Nalaco zombou. Não acredito que encontrei alguém mais estúpido que Korra. Korra sentiu uma pontada de dor no coração. Sim, o tipo de idiota que te faz sentir calor e resistir a levar defecação o tempo todo, respondeu Akashi casualmente. O rosto de Nalaco se contraiu. Você me envenenou. Na verdade, não. Te passei uma doença. Bem, eu te envenenei ontem à noite. Digamos que te dei algum estimulante que te deixa exausto no dia seguinte e te obriga a descansar. Depois de tomar um drink com Akashi na noite anterior, o Nalaco estava cheio de energia e eufórico. Ele jamais imaginara que um simples copo de álcool o colocaria naquele estado mental tão bom. Atribuiu isso à sensação de ter cumprido a missão de sua vida. Mas ao que tudo indicava, era a obra de Akashi. Embora eu saiba que você é mais forte do que eu em seu estado, disse Akashi. Eu vim preparado e não estou te subestimando. Muito bem, exércitos não conseguiram resistir aos avatares. Um homem sozinho como você não pode fazer nada diante do meu poder, respondeu o Nalaco, gritando. Energia sombria o envolveu, forçando Akashi a puxar a mão para trás. O Nalaco criou 2 chicotes, encarando Akashi com olhos brilhantes. Nem tentou dançar comigo. Foi direto para o estado avatar? Você é um covarde, disse Akashi, fazendo um gesto com o polegar para o nariz antes de assumir a postura de Bruce Lee. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.